round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Bom, em primeiro lugar, o que eu queria dizer é que estou contentíssimo pelo Museu do Surf ter conseguido a presença do nosso amigo Carlos Vieira, que é realmente um padrão no que diz respeito à história do surf em Portugal e que é extraordinariamente importante nós sabermos um pouco mais, através dele, daquilo que aconteceu nos primeiros tempos. Melhor que eu para conduzir uma entrevista deste tipo e para sondar aquilo que o nosso amigo Carlos tem que dizer, será ali o João Rocha. Mas é que João Rocha agradecia que, tendo em conta aquilo que tu já preparaste, tirasses tudo, aquilo que tens a tirar do nosso amigo Carlos Vieira. Eu não vou tirar tudo, há de haver outras alturas para nós falarmos mais. De qualquer forma, volto a agradecer por estares aqui connosco, é muito importante. Se nós não formos coligindo dos velhinhos algumas coisas, vamos perder. E mesmo agora, a mostrar ao Miguel aqui assim um livro da história do surf em Espanha, curiosamente eles dizem 2 ou 3 coisas erradas. E se não forem corrigidas, vai passando essa mensagem errada sobre a evolução do nosso próprio surf. Prontos. Por isso, potencio o agradecimento feito por João Boavida. Eu vou começar a entrevista por uma coisa que é básica, é quando é que começaste a fazer surf? Ora bem, eu comecei a fazer surf em 1969 e o bicho do surf surgiu em 66. Eu passei em Biarritz com os meus pais, um passeio turístico europeu, e em Biarritz fui pela primeira vez aí a fazer surf. Gostei, achei giríssimo, porque eu já conhecia dos filmes que havia na altura da Califórnia dos anos 60, com o Frankie Avalon e o género, que é dos primeiros surf, portanto, repetindo nos anos 60 nos Estados Unidos, e identifiquei, portanto, vi pela primeira vez surf ao vivo em Biarritz, e quando vim para Portugal, disse isto é um desporto que eu gostava de tentar. Nessa altura andava no Liceu de Oeiras, não muito longe pela casa, como bem sabes, e como aluno cabulão que sempre fui, e quando muitas vezes fazia gazeta às aulas para ir para a praia de Carcavelos, e comprei a minha primeira surf em 60, a minha primeira prancha de surf em 69, quando comecei a fazer surf. Mas não é nem como é chique, por isso. Há 47 anos. Obrigado, chamar. E onde é que praticaste surf? Onde é que era o local? Eu comecei Carcavelos. Foi Carcavelos, que é lá que eu via, portanto, os bifes todos, lá dizer, os bifes incluíam os australianos, os americanos, por aqui passavam na sua rota, caminho de Marrocos, que era a meca do inverno, do surf europeu. E comecei em Carcavelos, e foi em Carcavelos que eu encontrei, já esse ano, o Pedro Martins de Lima. Eu na altura não tinha carta, era estudante, já tinha 20 anos, não era nenhuma criança. E comecei com o Pedro Lima então a correr as praias primeiro da linha e depois parcialmente do país, mas as minhas praias, de facto, a minha escola em que eu mais frequentei foi São Pedro de Estoril e Carcavelos. Precisando de Carcavelos onde? A Carcavelos é muito grande, mas na ponta de Carcavelos, diante da então fateixa do restaurante, portanto na ponta nascente de Carcavelos, que na altura tinha, tu has de recordar também, porque conheces aliás a praia muito melhor do que eu, que na altura tinha ali um tubo, aquela esquerda tubular que não existe. E a bola do Nívia. E a bola do Nívia. Já era uma direita também. Era uma direita, um bocadinho mais para a direita da praia. Muito boa. Muito boa. Com quem é que fazias surf? Portanto, ias sozinho? Bom, bem, não, o surf, me é perguntado. O surf, portanto, com o Pedro Lima pai, com o meu irmão José, que entretanto saiu do país e deixou de fazer surf, também era meu companheiro. Apareceu logo a seguir o filho do Pedro, Pipas, como é conhecido, na altura tinha 12 anos, o pai ia buscar a casa e juntou-se a nós. E havia mais um ou dois, que não me lembro o nome deles, o pai do Narciso na altura tinha as presas, mas não fazia surf. E apareceram os ingleses, que tu também conheces, o Tony Lindley, o Ewan Rankin e o Andrew Bailey, que começaram antes de mim e também já apareciam, foi os conheci, e era o grupo. A seguir a este grupo vêm os surfistas de Carcavelos, no qual os irmãos Rocha são uma referência. Foi dos primeiros, não, merecidamente.
Diz-me o seguinte, esse grupo que tu falaste, esse grupo inicial, fazia surf constantemente ou fazia mais aos fins de semana? Não, éramos todos surfistas de fim de semana. E na altura os outros eram mais crescidos, já estávamos todos na casa dos 20 anos, e não é do outro grupo que apareceu o Vasco Pinto de Basto e o Domingos Roque de Pinho, mas eles também eles eram ainda mais amadores do que nós, porque nós já tínhamos o bichinho do surf, e os outros eram perfeitamente, apareceu por aparecer. E, portanto, os pioneiros que eu conheço, e aqui na linha, aqui na costa não havia ninguém que eu saiba, que eu me recordo, e eram as nossas. Carcavelos, quanto a mim, é o berço do surf em Portugal. Havia, portanto, uma diferença grande entre aqueles miúdos que apareceram, entre os quais os tais Rocha, e o grupo, e os anteriores. Uma diferença da civilidade. Sim, porque vocês, na altura, eram miúdos, portanto, tinham nos intervalos das aulas, ou então, a seguir às aulas, iam para a praia, vocês moravam ali perto e estavam as tardes todas, e nós, eu na altura andava na faculdade, que era hoje em Lisboa, e os outros já trabalhavam, éramos literalmente surfistas de fim de semana, tal como o Pedro Lima Pá. Exato. Material. Que material é que vocês tinham? O material era aquela história que todos nós surfistas sabemos, íamos à caça do material dos estrangeiros que vinham por aí abaixo, desde os fatos, desde as prensas aos fatos de borracha e ao webs, que era o lixo, o choque, a cordinha ainda estava longe de ser inventado. Pelo menos em Portugal, não estou a falar disso. Ainda bem. Falaste. Ainda bem. Aliás, eu sempre fui mau surfista que aprendi muito mais. Perdi muito mais tempo a nadar atrás da prancha que em cima dela. Houvesse o lixo, se calhar, teria sido melhor surfista. Carlos, tu disseste da tua apetência para o surf, mas porquê o surf? Não havia outros desportos? Olha, eu fazia vela, ainda nesta manhã tive que fazer regatas, por acaso não tive que era depois fazer regatas e acabei por ficar em terra com o mesmo de julho. Portanto, eu aprendi a fazer vela com 10 anos na Universidade Portuguesa, fui a grande escola de vela nacional. Havia em Lisboa, como havia vários espalhados, até vários sítios de Portugal continental, e como na Madeira, nos Açores. De maneira que eu sempre gostei de mar. E o surf, não sei porquê, foi um bichinho que, por ser um desporto diferente e único, como nós bem sabemos, aí passei para trás a vela e dediquei-me ao surf. Não dá uma coração, mas assim, um bocadinho. Enquanto a vela dava uma certa áurea, o surf nessa altura o que é que dava? Perante a comunidade? Perante a comunidade, eu sempre estava a chegar, mas no princípio o surf ainda não estava aliado aqui depois à má imagem que teve. Sim. Claro, comigo. É essa a diferença que eu quero. Ao princípio éramos surfistas, não tinha nada a ver com drogas, nem depois os roubos começaram a ver na praia, essa má onda chegou depois com o desenvolvimento do desporto. E entretanto, no surf ao princípio, e tu estarás de acordo comigo, os presentes, o surf não era um desporto de elite, mas eram os filhos de classe média que faziam. O surfista não eram os filhos das classes favorecidas, porque hoje em dia, quando aquilo começou-se então a vulgarizar, porque é um desporto relativamente barato, basta comprar um fato, uma prancha em segunda mão, que hoje em dia no Portugal qualquer um pode fazer surf, como é o caso da Bela. E depois o surf, como nós sabemos, teve aquela má imagem que, entretanto, hoje em dia já não há surfistas, há atletas, de maneira que voltou a subir de gabarito. Carlos, e que suspeita é que tu tiveste quando olhaste para o surf e pensaste em isto deve ser giro, que depois confirmaste com a sua prática? É o prazer, todos nós sabemos sobre surfistas, é o prazer de deslizar numa onda, de facto, é único. Aliás, o surf é um sport de glisse, como dizem os franceses. Tem ski de neve que eu faço, também, olha, Pedro Lima, também foi para mim que me levou para a Serra da Estrela. E depois eu tenho um irmão que mora na Suíça, de maneira que tornou uma coisa muito mais fácil, todos, ultimamente, a idade começa a fazer, mas antes sim lá ia fazer a minha época de minha semana, faço com a Martina, mas faço ski, ela é melhor do que eu. Sou um esquiador, mais ou menos. Mas entre escorregar, entre o desporto de glisse, ou comandar uma prancha de skate, ou fazer ski na neve, não tem nada a ver com o surf. O resto, o elemento está estático, e no surf temos a onda e a dificuldade do surf, que tem a sua vida. E portanto, mesmo com os baldos todos que deste, continuaste. Apesar da dificuldade. Apesar da dificuldade, e eu não tenho dom natural para surfista, não tenho cá aqueles para 3 coisas. Eu prometo que começasse a aprender a pé como deve ser,
muita cambalhota dei-se, com o problema, como eu contei, não haver a cordinha de maneira que passava muitas vezes ao remeio aquela baía de São Pedro, que era um beach break de São Pedro, lá até à praia, até o hambúrguer, como diz a minha idade, aquilo são 300 metros. Muita natação fiz eu. O que havia era por natação. Aliás, eu aprendi a nadar e fiz um pouco de natação, mas eu não há de ir a fundo. Numa escola de natação. Os precursores, ao fim e ao cabo, aquelas pessoas que estavam antes de ti, já falaste em alguns. Sim. Além do pai Pedro, não é? Pedro Lima Pai, podemos, portanto, distinguir do filho. Quem é que tu achaste que foi importante para ti? Importante para mim? Além do pai além do Pedro Pai. Em Portugal, importante para mim, terá sido o Pedro e o Pipas, Pedro Filho, porque o miúdo começou a fazer com 12 anos e o miúdo de facto tem uma aptidão natural que depois ele só foi substituído nessa aptidão pelo Inocentes, pelo Paulo que também tem aquela agora. E o miúdo de facto começou a fazer uns meses a seguir a mim, era criancinha, tinha medo do mar, só fazia ondinhas de meio metro, mas ao fim do ano já fazia 10 vezes mais cedo que todos nós juntos. E depois, sem ser portugueses, eu comprei a minha segunda prancha ao Netiago australiano, pensava que era o primeiro campeão do mundo, foi o Midget Farrell. Midget Farrell, que morreu este ano. Sim. E ver então esses craques na água, era claro que havia. E havia dois miúdos americanos, não me lembro o nome deles, estavam em Portugal, miúdos de 12, 13 anos, 14 já tinham 20 anos. Cada vez, não sei se lembra dele, os miúdos eram os naturais, faziam uns tubaços, eram aqueles que arrancavam, fazia o drop já no ar para dentro de tudo. Não, mas não eram assim tão miúdos como isso, eram mais velhos que nós. Era o Palhaço, lembras-te do Palhaço? E o Vincent. Não, pois, mas não eram esses. Não eram esses. Eles eram miúdos, eram uns de 13, 14 anos. Não era nem o Vincent e o Palhaço. Porque o Vincent e o Palhaço, efetivamente, até 74 estavam cá. Pois estava, pelo menos. Bastante importante, o Vincent, sobretudo em Ribeiralhas. Ribeiralhas ele estava lá sempre, era até um bocado desconcertante, nós íamos a Ribeiralhas e lá estava eu, sozinho, às vezes com ondas muito grandes. Mas olha, já agora, desculpa, já com perguntas, também que foi importante para mim, que foi uma lição de surf, foi o Marcos Beringer e o irmão, porque o Marcos também, surfista razoável, mas isto. O Marcos Beringer tem aptidão natural, que de facto também sei, ao fim de todas as vezes, que siga o fio, não tenho aparecido o fenómeno das quadrifias, e lá está grande, não levas o já tinha aparecido só, essa marca, não preciso, está perto para ti, não para ti. Mas o estilo, claro. Não, mas eu não fiz certo, não fiz certo, claro. Mas, curiosamente, deixa-me fazer esta pergunta. Por contraposição ao surf que há hoje, esses com grande aptidão, Como o Marcos Beringer, há uma diferença abismal entre o surf de então e o surf de hoje. Até condicionado pelo próprio material. Não é? Tanto quanto eu me lembro do Marcos, ele era muito fluido, muito bonito. Fazer linhas. Linhas. Sim. Um bom bottom turn e tal, um bom cutback, um tubo, linhas. Nada do surf que há hoje. Tipo a single fin. A single fin, claro, por isso é que eu disse condicionado pelo material. Isso não terá a ver também um bocadinho com os critérios que se usam agora para se fazer julgamento nas provas? Acho também que tem a ver com, de facto, com o material, não é? Exato. O material, agora, o surf de linha, não é? Nunca é Os juízes substituível. começaram a pontuar um determinado tipo de manobras que naquela altura não pontuavam, nem sequer existiam, não é? Precisamente porque o material também não permitia fazê-las, não é? Executá-las na perfeição. Tanto que naquela altura estava muito longe, nós estávamos a pensar em campeonatos. Foste o primeiro campeonato, não é? Nessa altura estávamos longe dos campeonatos, não havia surfistas que se justificassem e não havia aquela competição. A competição sempre houve, com certeza, se eu faço melhor que o surf do que tu, é natural a competição em qualquer desporto. Mas não havia, além de fez do primeiro campeonato de 73. 77. E 7? 77. E estávamos a falar, vocês estavam a falar no início dos anos 70. Nós estamos a falar no princípio dos anos 70, antes disto. Portanto, eu tracei no livro uma data que é 74.
Achei muito importante o 74. Certo. Porque o 74 é que vai fazer aparecer toda uma geração completamente distinta da primeira, na minha opinião, não sei se estás de acordo comigo. Porque a partir de 74 vem toda a gente que fugiu de Angola, Moçambique, etc., com hábitos diferentes, hábitos de praia, Joné, inocentes, muitos deles mesmo, que vieram com uma postura distinta da nossa. Quem diz tinta diz branca, quem diz tinta diz branca. Exato. Podes ver. Mas por outro lado, houve muitos que faziam que se foram embora. Mas foram Como é o caso do CEP ou embora do país? Embora do país. Do país. Que é o caso do Quartinho, Sim. do Brasil. Foi namorada minha irmã. Foi namorada da irmã, exatamente. Além do Quartinho, era aquele que fazia, que era muito bom fazer karatê. Também foram para o Brasil, agora não me recordo, porque tu é que és entrevistado, não sou eu, não venho preparado com isso, mas houve muita gente que se foi embora. E portanto, já estou a falar de pessoas depois portanto estou a falar na minha geração. Na minha geração, houve muita gente que fazia comigo que se foi embora. Ficou reduzida até os brasileiros, o Dica e o Júnior. Não recordo. Os filhos do pai do comandante da TAP. Exatamente. Eu lembro eles moravam lá em Carcavel. E eles faziam parte daquele grupo de Carcavel. Precisamente. E houve uma clivagem de posturas. Tu tens noção disso? Tu estavas a um bocado afastado às vezes. Não, ora bem. Estamos no assunto. Eu, portanto, tinha visto a minha face de pioneiro pela minha idade, gostei mais velho que vocês todos. Agora acontece, quando eu estava a começar a intrusar bem no surf, estava a aprender, etc., eu fui em 72, fui para a tropa, e em 72 fui parar com as costas em Moçambique, na guerra. E foi 2 anos que eu estive fora do país. Aproveitei, fui à África do Sul e em Durban, ainda comprei uma prancha barata, um bacalhau, ainda lá fiz umas ondas, enfim, férias. E depois voltei, que eu narrei assim no artigo, assim, depois eu voltei com as minhas economias, nós oficiais negociantes tínhamos a sorte de poder juntar uns tostões, que os praças o prédio deles não dava para nada, e eu tinha à altura $4.000, que na altura era muito dinheiro, dava para comprar 3 minis. Um mini custava 45 contos, quando era no 120 contos. Perfeitamente comprei por esse valor. Por 45 contos, cada um mini, 46. Bom, e portanto, com as minhas economias, então listei as minhas viagens, que foram viagens compridas, mas tive 5 anos fora. Bem, vim cá intermitentemente, mas tive 5 anos fora do país. Depois já voltei com 30 anos, já meio coroa. E antes dessas viagens, porque essas viagens são importantes, antes dessas viagens grandes, Moçambique. Sim. Nunca fiz surf. A sério? Não, nunca fiz surf. É como o meu pai esteve lá na tropa também foi oficial no cena lá em Moçambique. E ele fala-me lembra-se de ver, claro que não fazia mais pequena ideia do que era surf, mas lembra-se de ver umas ondas boas lá para a Ponta Preta, Ponta do Ouro. Mas isso é cá em baixo, perto da então Lourenço Marques, que tem mais ondas, porque o mal Moçambique é que tem em frente Madagascar. E a porta de entrada, eu fiz a guerra interna, estava na proteção da construção da barragem de então Caora Bassa hoje em dia, e a Praia da Beira fica diante de Madagascar, e de maneira que ondas, não, aqui havia umas ondazinhas, olha, que nem mal, olha, havia disto para fazer, mas eu tiro uma prancha. Cá em baixo, não conheço, fui a Lourenço, então, Maputo e então Lourenço Marques, sei que tem boas ondas, mas não. E tem tubarão, também tem lá o tubarão branco, deve ser muito pequeno, Antes de avançarmos, deixa-me só perguntar uma coisa, porque isto é importante para mim que não vivi o pré-25 de Abril com a mesma intensidade que vocês. Como é que havia um grupo de surfistas em Carcavelos e como é que esse grupo era visto pela sociedade em geral no tempo da outra senhora, não é? Antes do 25 de Abril. Não, mas antes do 25 de Abril não havia grupo de Carcavelos, antes do 25 de Abril, lá está, que eram vocês, mas eu não estava cá nessa altura. Não estava. É isso, por isso é que o 25 de Abril estava eu em Vila Perigosa, antiga Chimoio, e quando eu apareci de férias, depois ainda tive cá antes das minhas viagens, foi quando vos conheci. Mas quando vocês começaram,
Com os limas, com... Enfim, algum grupo. Não, mas isso Como é que foi... as pessoas olhavam para vocês na praia? Não, era a história do Pedro Lima que não vou repetir, que o banheiro não deixava fazer surf porque estava a maneira vermelha e depois o cabo do mar esperava na praia, essa história toda que não vou contar, porque eu já contou. Miguel, as conotações negativas vieram muito mais tarde. Não, é só mera curiosidade quase antropológica. Não é? Tipo, como é que alguém olhava para uma figura com uma coisa debaixo do braço, uma embarcação, não é? Não, pois, pronto, éramos de facto os pioneiros, ficavam a olhar, olha isto, vou entrar com uma parte das pessoas não tinham visto os filmes dos americanos como o Frankie Avalon, já nem sabia que havia surf. Da maneira que ficavam a olhar para nós e éramos os corajosos que saímos com o mar grande, com as histórias, portanto, com as histórias com o cabo de mar. E olha, eu tenho uma história interessante. E o Pedro Lima, que foi ele que descobriu a Praia da Arrifana, sem dúvida nenhuma. Ele teve lá havia um amigo dele que tinha lá uma casa, ele teve lá a relógio montada lá em cima junto ao Francelino, o Francelino é um famoso pescador que morreu, apanhar por ser pescador. E ele tinha a relógio e ele levou-me lá pela primeira vez, íamos para o Algarve, não havia autoestradas, não havia nada daquilo, chegámos a sair de manhã, um Volkswagen 1600 TL, lembras do encarnado, que não faz, chegámos a sair de manhã, estávamos lá a meio-dia, surfar, às 3, com a batata vinha, esqueci da vida de Lisboa, na estrada para o Algarve, acho que me lembrar aquela coisa boa. E várias vezes, havia a estrada central, pelo Caldeirão, e a estrada para lá. Exatamente. E várias vezes, uma vez parei o carro, parámos o carro de gasolina, daquelas terriolas do pleno Alentejo, estávamos ali todos a olhar para as prensas em cima do carro. É que isso fez um choque cultural. Não, mas eu nem sou começava a olhar para cima, mas eu ouvir a conversa. Dizer outro, isto são ailerons, aerodinâmico, contado onde chegava. Era parvo tudo, mas enfim, Mas portanto, voltaste quando? Em 77? Eu voltei, portanto, em 74, tive aqui uns meses, fui para o Brasil, e fui para o Brasil, onde tive 5 meses no Rio, e já agora, porque a minha história repete a história que está no teu livro, mas eu fiz uma viagem interessante, era um surf trip, eu queria entrar pelos Estados Unidos, embaixada americana, como apesar de uns gestores, fez a universidade, bilhetes de saída não tens, nem pesos, nem pesos que vamos dar um visto para os Estados Unidos, esqueça. E eu tinha um casamento dos primos minhas brasileiros que eu tenho no Recife, vou tentar fazer a volta ao contrário. E portanto, comecei pelo Brasil, fiz surf, fui lá abaixo, agora fui a Cabo Tubarão, fui lá abaixo em Bituba, para baixo de Santa Catarina, no princípio estava Florianópolis, no final do estado de Florianópolis, aliás, e depois atravessei, depois sempre por terra, uma viagem interessante, depois fui para o Peru, fiz surf no sul, no sul de Lima, em Miraflores, que era a praia de Lima, depois fui costa acima, depois fiz sempre em vários sítios na América Central, depois tive uma época na Califórnia, ou seja, sempre por terra, enfim, puxa da brasa. Qual Gonçalo Cadilho, qualquer carapuça. Qual Gonçalo Cadilho, qualquer carapuça. Aliás, o Gonçalo Cadilho já me disse uma vez, ao Carlos de Vestortiva, tu até me inspiraste, claro. Somehow, ele viu-o 10 vezes mais do que eu, mas um parte do périto dele foi o que eu fiz. E ele levou um ano certo, e eu entrei pelo Recife e saí por Nova Iorque, sempre por terra, apanhado comboios e comboios na América do Sul, não é? Quando lá no México, há no Brasil, pois outros países não têm rede ferroviária. E ele está escrito no filme. Com uma batota, para passar da Colômbia para o Panamá, a fronteira terrestre está fechada, isso, apanhei um avião para a Ilha de Santo Andrés, uma ilha pequenina, mesmo lá no meio do Golfo do México, e depois passei para Costa Rica, nem acabei por ir ao Panamá. Foi uma pena que não tive a ocasião de lá ver os papers para ver lá as minhas coisas. Ficam para mais tarde. Mas então, eu o que te tinha perguntado ia, digamos, no sentido de dar um feedback da clivagem entre anos de 74 e depois de 74. É uma das clivagens que eu sinto. Portanto, mas por esta razão, talvez não está presente em ti, porque não estavas cá. Porque eu não estava cá, não posso manifestar. E o 77? Estavas cá no campeonato nacional? Não estava. Não estavas também? Se não teria participado. Exatamente. Não passavas de vice-campeão. Pronto, era isso. Eu devia ser melhor do que eu. Era isso. E essa viagem é surreal em 76? A viagem foi de 75 a 76. Foi engraçado. É surreal.
Mas este homem tem E estas depois, coisas. e depois, 2 anos depois, fui fazer, propositadamente, fui fazer surf para o Sri Lanka, que era o Eldorado, e fui por terra também. Sério? Podia-se atravessar o Irão, podia-se atravessar o Afeganistão, que hoje em dia são coisas complicadas. Isso foi outra viagem. Mas nessa viagem da América do Sul para a América do Norte, o que é que te inspirou? Foi o surf que te inspirou nessa viagem? Fui o surf, eu queria fazer surf, fui bater os postos do surf, lá que depois, por muitas odisseias, não vale a pena lá conseguir obter o visto para os Estados Unidos. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, que eu pensei, agora eu vou ter que desenvencilhar do México, ter que apanhar um voo para a Europa, eu não me deixei estar nos Estados Unidos, não fazia intenção de emigrar para o México. E em Guatemala City, cidade de Guatemala, capital da Guatemala, e eu, depois de várias peripécias, mas puseram-me um passaporte carimbo, recusado, refused, nunca mais entro. Fui do veículo, pintei tudo de preto, abri uma caneta esferográfica, fiz aquela coisa borboleta e tapou, é um clássico, as canetas, canetas que rebentavam. Exatamente. E aquilo Podia acontecer muitas vezes. muitas vezes. E eles, o cônsul, o vice-cônsul dava os vistos, tapou, toma lá o carimbo, 2 meses nos Estados Unidos. E depois a Califórnia tive, tenho que fazer, se não tinha nada para fazer. E fazia certo, nada para fazer. E fizeste essa viagem a trabalhar? Não, trabalhei no Brasil porque faço bonecos, trabalhei no Brasil para lojas de surf, para primeiras lojas de surf que havia no Rio, sobretudo em Ipanema e Copacabana, que eu tinha assim, umas coisas muito fracotas. Eu já tinha, eu fui assinante da Surfer Magazine e depois da Surfing, que acabou. As revistas californianas de surf. E eu já tinha, quem tinha essas revistas, eu já prometi oferecer ao Valente, e o Valente está à espera que lhes ofereça, a ver se lhes ofereço brevemente. E que para mim foi uma escola, eu já tinha aqueles desenhos todos, giz, aquela banda desenhada, e eu fui desenhar isso lá no Brasil, os brasileiros ainda não tinham lá chegado. Ganhei esses tostões. Fora isso, nos outros ganhei esses tostões, meio ano que morei no Rio. E depois nos outros países da América Latina, aquilo era de facto países pobres, não se gasta dinheiro. E lá Libertad? La Libertad, não fiz surf na Libertad, mas há uma praia, aquela baía, com o Pia, e ninguém fazia surf, e eu fui, portanto, para norte é cerca de 18 km, tinha lá um surf spotzinho, até uma prancha, há uma fotografia, só ver na revista. Bem, foi o melhor surf da minha vida, eu estava treinadinho, emprestar uma swallowtail, bom, e não estava estragada, e os gringos eram poucos. Todas as épocas têm assim uma coisa bonita, tudo se perde, tudo se ganha. Voltando agora um bocadinho, portanto, vamos saltar outra vez mais uns anos, porque 77 também não estavas cá. Quando voltaste a Portugal, então é que viste uma grande diferença entre Aí já eu vi uma grande diferença. Portanto, já havia muito mais gente. Queres um exemplo? Fui a Ribeira fazer surf, cruzei com um carro português, pranchas em cima, tábuas, outra vez, vou ver para dia, tábuas em cima, olha, português, eu disse-lhe a Deus, agora olhou para mim, o que é que isto quer, pá? A diferença. Pois, convém dizer que antigamente era uma coisa excelente cruzarmos com alguém com pranchas em cima. Aqui estavam com um compacto. Pois. Um colega, não digo colega, porque na tropa as colegas são os outros. Portanto, a diferença foi uma diferença abismal. Queria voltar atrás agora um bocadinho e queria falar da cultura do surf. Se é que havia cultura do surf aqui em Portugal? Se houve cultura? Havia, o princípio, eu nessas coisas, voltando à minha frase, eu como era um pouco mais velho, porque vocês eram ligeiramente. E eu estava na faculdade, fui num cabelão, e posso estar enganado, mas a cultura de surf, eu aprendia, sobretudo com os estrangeiros todos, que vinham nas carrinhas do bem visto, carrinhas todos, e nem foi no final da época aí, porque os tipos eram todos de cabeleira, os primeiros flip-flops, e surfistas, t-shirts, etc. E eu de facto assim, gostei, copiei, assimilei e copiei, até um certo ponto, porque depois à noite se calhar ia uma festa de boa e ia ter de blazer, mas enfim. Mas eu de facto deixei de pôr os pés, sabia que ia para a tropa, ia para a oficial de ciência, já estava na faculdade,
estava num curso também que tinha um grande futuro, que era política ultramarina ali nas Junqueiras, ciências sociais. Mas não sabíamos que ainda havia o 25 do Pátio. Mas enfim, não tinha grande futuro e resolvi bem, vou ser surfista. Eu gostava, e o meu sonho era mais tarde fazer estas viagens que eu fiz mais tarde. E aí virei surfista de São Pedro, Carcavelos e São Pedro, comecei a deixar crescer o cabelo, enloureceu com o passadeiro na praia, não é? E vestia-me a surfista, e o meu pai dizia ao menino, disse, para longe. Mas deixava? Ele, remédio, já tinha 20 anos, depois já tinha 21, depois houve aquelas clivagens de gerações do pai, a parte das tantas, enfim, depois fui para a própria coisa. Tem clivagens muito mais agudas do que existem hoje. Eu não tenho filhos muito bem pesados, não Porque as meias, três coisas diferentes. Acho que depende. As pessoas tiveram mais sorte que outras. Claro, mas as clivagens eram muito diferentes. Portanto, década de 60, década de 70, quando havia clivagens, eram clivagens muito marcadas. Portanto, falaste-me do aspecto, portanto, e música. Entrou alguma música Típica dos surfistas. Pois. Além dos Beach Boys. Não, além dos Beach Boys. Pela música na altura, portanto, como no final dos meus teenagers, eu gostava de música, como fizesse a música que sabia de altura, os Beatles, os Rolling Stones e os programas que havia na altura, o Way Orbit e aquela coisa, mas isso não tinha a ver com os surfistas, era música dos jovens que eu segui. No mundo do surf não posso manifestar, não tenho. Mas estás a referir-te a que época no que diz respeito à música? A década de 60. Nos anos 60, eu posso dar um exemplo aqui na costa, nos anos 60 nós éramos bombardeados com dois tipos de música perfeitamente distinta. Música inglesa, não é? Com um toquezinho de música francesa que nos vinha através do Adamo, esses todos, e aparecia-nos a música americana. A música americana, que era meio dos discos que apareciam ali, não eram só os Beach Boys, eram os Beach Boys, os Supertones e uma data de fulanos que constituíam naquela altura uma coisa que se chamava o California Surfing Sound, que era um tipo de música específica, que era a música do surf. Nós aqui na costa tivemos muitos discos desses nos anos 60, muitos discos desses, mas mais uma vez éramos bombardeados pela música geral dos jovens, não era? Que era a música anglo-americana, fundamentalmente a música inglesa, não é? Levávamos com os Rolling Stones, com os Beatles e com essa gente toda. Mas aí sim, é nos anos 60. Nos anos 60 ainda não havia os surfistas propriamente ditos, a não ser destes. Portanto, tu ainda não fazias surf nos anos 60. Não, nós aqui na ouvias costa. essa música por imposição. Nós aqui na costa, e tem graça, que se calhar ao contrário de outras zonas do país, nós tínhamos uma vida muito parecida com aquilo que era o California Lifestyle naquela altura. Tínhamos as festas de garagem, tínhamos essas coisas todas e vivíamos na praia. Vivíamos na praia. Não tínhamos pranchas naquela altura, mas inventámos as pipes, tínhamos as pipes e as barbatanas e fazíamos uma coisa que era parecida com o body surf agora, não é? Com o body surf, aliás, com o bodyboard. Portanto, vivíamos muito essas coisas. Eu estava caso a falar nos filmes americanos, não havia aqui na costa um cinema que eram cadeiras horrorosas, em que nós víamos esses filmes, que eram filmes de segunda ou terceira, que eram filmes americanos, que eles cantavam os filhos na praia, cantavam, aparecia surf. A primeira vez que eu vi surf foi precisamente um filme desse. Filmes desses. A Midget, não Midget Fairley, mas a Midget aparecia também nos filmes desses, venteavam aquela gente toda. Aqui na costa vivíamos uma cultura semelhante a isso, embora não tivéssemos acesso ao surf, infelizmente. Pronto, mas isso é pouco para te entrevistar. Sim. Já só mastiga em relação ao som. Sim. Mas eu comecei com o Carlos, gostava de ouvir música. Porque tive o privilégio de ir algumas vezes com ele fazer surf lá para cima, para Rio Maravilhas, e sabia a música que ele punha. Tive a curiosidade de saber se, além da música, que de facto eram normalmente os Rolling Stones e companhia, não é? Sabia mais qualquer coisa ligada à música do surf, digamos, clássica, os Sandals e aquela malta toda dos anos 60. Uma oficina Não vai para uma oficina nova. Certo. Passamos. Tu és um homem de artes. Arte ligada ao surf, o que é que tu me dizes? Houve alguma coisa cá? Há alguma coisa cá? Olha, houve uns posters que eu fiz, ainda tenho alguns, os posters que depois fazia os campeonatos da Carcavelos.
houve uma tentativa de umas t-shirts, o Dr. Montopia não comprou, e que eles tipo assim, poucos clientes que não teve grande sucesso, não tenho jeito de propósito. O Dr. Montopia comprou uma t-shirt dessa. E muito no início não havia mais. Agora, a partir de 74, como tu dizes, e muito bem que é uma época relevante, mas já apareceu essa toda a geração nova que eu assisti muito, não estava cá e nessa altura já tinha 25, 26 anos e era bom para os miúdos, 14, 15, 16 anos que eram vocês. Eu acho que o que nós quer chegar é a ligação do surf enquanto arte e a arte enquanto surf, não é? Essa ligação. O surf é um processo criativo também, não é? Mas estás a dizer pinturas das pranchas, por exemplo? E não só, e ao surf em si, à prática do surf em si, ao desenhar linhas, o que é que isso influencia no trabalho? Não ia por aí. É mesmo. Existe digamos, no capítulo da cultura do surf, a própria arte inspirada pelo surf. É toda uma arte que vai da escultura à pintura, seja a pintura a óleo, a aquarela, etc. Enfim, há todo e cá nós em Portugal, apesar de estou a ser entrevistado apesar de não haver formalmente esta preocupação, existem uma série de artistas inspirados pelo surf que produzem arte que infelizmente não é sequer reconhecido isso. O Carlos terá sido um dos pioneiros da arte inspirada pelo surf. Este menino que está aqui, de facto, já faz os seus bonecos, como ele diz, de uma forma muito despretensiosa, há muitos anos, desde o final dos 60 que faz isso. E só isso não foi falado por uma grande injustiça, que é a injustiça da ignorância. Quando se fala do surf em Portugal é sempre a mesma coisa. Campeonatos, os craques à altura e tudo o resto que envolve o surf é esquecido. A cultura do surf em Portugal é muito reduzida e não é falada, não é tematizada. Portanto, mas quando não aparece às outras pessoas como uma realidade, é como se não existisse. Mas tu tens razão, eu fiz os primeiros bonequinhos daquelas ondinhas que eles eram todas um bocado copiadas ou inspiradas nas revistas americanas. O Rick Griffin, lembras do Rick Griffin? Que infelizmente morreu num acidente de moto, de facto aquele tipo numa veia. Ele inventou um mundo da arte ligado ao surf. Eu de facto copiava, ou adaptava e desenvolvia. Só que mas aquilo que passaram desenhos que escrevia as cartas das minhas namoradas, dos meus amigos, que não foi publicado, não nos jornais portugueses, ou seja, não se expandiu como arte, não se expandiu, não teve registro, porque foi uma coisa, para mim eu falo, mas não vejo mais ninguém que também tem nessa altura, porque era uma coisa muito local, muito doméstica. É isso, não se expandiu. Mas isto continua com outras pessoas. Sim. Mas também da mesma forma, muito low profile. Muito dizem low profile. O maior exemplo que me vem à cabeça é o João Pamparrinha, por exemplo. Mas esse não, além do Catarino. E o Catarino já chegou assim. Olha, e são dois bons exemplos lá, de facto, que sobressaíram e por uma qualidade que merece. A Rainha primeiro e agora o Catarino. Sim. O Catarino, mas o Bruno também. O João Bruno, sim. Mas depois há outros que não são minimamente conhecidos. Por exemplo, a Teresa Montalvo, uma rapariga com imenso jeito. E, de facto, ainda não nasceu a preocupação. É um capítulo. Sim. É mais um capítulo da história do surf que não está minimamente explorado. E, portanto, daí. E é giro a observação que tu fizeste, que só prova o que eu estou a dizer. É uma realidade que ainda não está tematizada. Literatura também não ser as revistas. Não ser as revistas, também. Mas tu, como uma das pessoas que mais antiga foi em assinar as revistas de surf, o que é que tu achaste das revistas que foram aparecendo em Portugal? Isso acompanhei-as todas, eu ofereço uma coleção muito completa de surf de Portugal, para lá todo eu ofereço, o papel bem tem muito. E a outra, como é que chamava a outra? Anterior. Surf Magazine. Já para jogar sem conteúdo, da graça. Eu vejo diferente. Eu tenho mesmo. A revista Brua, vai a revista. Graças a Deus. Mas não se consegue encontrar. Não.
atrás? Nas revistas? Não, é massa. Ah, é? também seria uma coisa interessante de entrevistar. Mas olha, é interessante. Ele era muito dinâmico, proativo. Sim, senhor. A ninguém da cara dele, mas ela é uma pessoa. Como eu já estou a abusar aqui em termos de tempo, não estou muito controla disto tudo, já estou a abusar, não estou? Já vai agora. Eu vou cá mais para o fim e vou pedir para tu fazeres uma apreciação em termos de contraposição do surf. Nós estivemos a falar do surf antigo, não é? E o dois. Ontem estive, tenho estado esses últimos dias, não tive aulas para temporada de regatas, o barco ainda está abaixo, tenho estado, porque moro lá, eu moro na Figueira de Lixas, caio sobre a praia do Vista, tenho esse privilégio, e com isso sou velho reformado, tenho o tempo todo para ir para a praia, e tenho ido assistir às provas agora, lá havia final das meninas, depois a continuação lá do trabalho do só brasileiro. Acabou hoje? Acabou há bocado, porque perguntei à Martina ainda viu a coisa da praia. Bom. E agora, isso, já que me perguntas e muito bem, o surf, nós que fomos pioneiros, havia a aula de pioneirismo, descobrir um mundo novo. E os surfistas eram diferentes, estávamos a descobrir todo um novo desporto, foi um mundo repetido. Foi toda uma era nova. Ligado ao surf, obviamente, para o barco, descobriu. Hoje em dia, esta miudagem são atletas deles, que querem. Não tem um atleta como desporto, é como um corredor de fundo ou como um bom tenista, eles querem ganhar muito bem, não há nada de errado, eu sou ali para ser. Sou atleta, para ser campeões, para ganhar pontos, ganhar dinheiro, passarem do WKS para a coisa principal, enfim, é diferente. É muito diferente. Uma pergunta que eu te fiz, que é. Portanto, vou voltar um bocadinho atrás, peço desculpa, já devia ter feito essa pergunta antes. Foste com o Pedro a diversos sítios, foste descobrindo a costa. Quando é que foi a primeira vez que foste a Ribeiradilhas? Olha, a primeira vez que fui a Ribeiradilhas, posso estar enganado, as coisas são muito subjetivas. Estou convencido que eu fui, pensei o primeiro, mas eu fui dos primeiros, juntamente com o Pedro, surfistas a fazer surf em Ribeiradilhas, porque nós não se fazia surf para a praia tinha pedra, não era com areia. E nós íamos muito ao Baial. Hoje, lá, no também já não tem. E nós íamos com as Ribeiradilhas, e uma vez, deixamos cá em Macurda, para fazer um buraco lá embaixo, parámos no dia, parámos o Pedro, não conhecia, Pedro como diretor, mar transparente, essas pedras todas, para aumentar aquela. Como já não hoje em dia, a aumentar uma direita que dava para nós, para mim, para nós, no nosso nível, perfeito. Zero água, e disse o Pedro: olha, e se nós experimentarmos, eu já fiz aqui uma vez certo, foi muito bom, e se experimentássemos aqui, ok, amigos, nós não temos medo das pedras, pois não? Sem lixo. E pronto, e lá fui fazer. E não muitos anos depois lá fui embora. Onde é que começa a explicar? Agora? Agora está a para deixei o carro cá embaixo, passei a ver uma fotografia que apareceu agora, uma fotografia no Facebook, com uma carrinha Volkswagen preto e branco, que nem sequer a loja do Sebastião lá estava. Depois apareceu nesta fotografia, nem a loja do Sebastião. A loja do Sebastião lá estava. É só a carrinha, depois a preto e branco. E olha, isso é que eu vou. Olha, vocês estão ligados nisto que eu. É um lugar para fazer um artigo interessante sobre Ribeiradilhas, o que é, o que foi. Já fiz. Vocês como é que entraram em Ribeiradilhas nessa altura? Como é que se entrava? Como é que entraram? Entrava É que eu sei a dificuldade de entrar, de chegar lá abaixo. Não, chegava lá chegava. Um caminho de terra. Um novo parapeito virou a parte da janela fechada. Com canavial. Desculpa. Não queres dizer. Eu sempre lembrei de ir com o carro até lá. Eu tenho fotografias de 70, 71 comigo e com o carro lá embaixo parado. Com o carro todo. O carro continua lá. A primeira vez que eu fui a Ribeiradilhas, eu tive que sair do carro. O meu pai ir para o carro, eu tive a ver onde é que estava o caminho. Eu empurrava as canas. Tinha canavial, fechava Onde depois foi a estrada. a estraninha de terra,
que dava até à praia, que não havia praia, como tu dizes. E não havia praia, era tudo cheio de pedras, o rio levava a área toda. Por isso, Havia de aprender, porque que também assoreavam ou desassoreavam. conforme os anos. Mas tu se Em calhar 67 já havia areia. Mas isso é 77, a edição que eu estou a falar é em 72. não, mas eu tenho que me conhecer o meu carro lá embaixo. Agora, se calhar apanhaste um muito chuvoso, o canavial puxou a estrada, tanto lá embaixo, onde depois foi o surf que é Sim. tinha uma quinta com o campo do Tamo de ferro e que era uma quinta porque nós tínhamos Porto Grande é pescar viaturas. Essa quinta que foi comprada depois com o Tiago Oliveira, O Tiago é quinta, precisamente. Você já está resolvendo nada. deve vir a treinar europeu, direitos humanos, uma coisa assim. E os coxos? Os coxos, olha, não é. Os coxos não é que proveito. E vou ser franco, eu fiz. Posso falhar, mas a minha memória não é má. Eu acho que fiz certo da vida 3 vezes nos coxos. E depois, quando o coxo foi descoberto, aquilo era muito aberto também. Fiz um coxo pequeno, mas quando aquilo está tanto em mar. E fui júri do subcampeonato das Garanhas. Reza a lenda que o Pipas ia para lá sozinho, desaparecia de Ribeiricas, quando vocês acabaram para lá, ele desaparecia sozinho lá para o meio dos montes, e ia surfar às escondidas de toda a gente. O Secret Spot. O Secret Spot que era os coxos. O Secret Spot, não sei se e ali no 20 centímetros que dizia. Eu falei do 20 sempre, o 20 estava lá sempre. Estava lá sempre. Dava Marrocos e Portugal. Sabes lá tudo. Sabes lá? Na safra. À procura do calor, é uma samba, umas ondas. E pronto, acho que não te vou lançar mais. Cara. Posso acrescentar aqui uma Força aí, força. Porque é importante para mim que vocês tiveram. Não, força. Ainda tenho mais uma coisa. Estou a minha eficiente de coisas para te perguntar. Olha, há vários erros aqui na história do surf em Espanha, quando falam de Portugal. Há um que vai contar aqui que se escreveu no livro, mas Neste livro ou neste livro, neste história do surf em Portugal. Que é citado neste livro do surf em Espanha. E uma coisa que eles dizem é que o surf em Portugal nasceu a partir do núcleo do Pedro Lima. Foi o Pedro Lima, aliás há uma revistinha que diz que o Pedro Lima é o pai do surf em Portugal, e diz que o surf nasceu a partir do núcleo do Pedro Lima. Achas que é verdade? Não. Por exemplo, agora puxando a brasa à tua sardinha, que agora está aqui assim um surfista aqui na costa, está a puxar a brasa à costa, que é uma cidade, uma multicultura da história do surf. E aliás, a população de praia, beach, como disseste, em Baqué, a costa da Caparica, uma cidade, nasceu, que é cidade. É cidade. Nasceu junto ao mar, tem condições que mais nenhuma praia aqui no país, não, talvez lá por cima, aquelas praias de Espinho, mas isso aí se com muito depois. E tem um clima mais agreste do que o nosso, aqui embaixo, etc. Agora, eu dou, por exemplo, voltando à linha que é que eu conheço melhor, os pioneiros, ou estes primeiros pioneiros, ou ainda, portanto, como eu referi há pouco, aqueles Vasco Pinto Vasco e companhia, quando eu conheci, tipo, tem mais de 10 anos do que eu, já se fazia, tinha uma barra onde rocha, tinha de comprar, eu já fazia surf, bem, punha sem pelo, as ondas grandes são pelo, ele tirava-se ele e sabia o que fazia. Portanto, começaram antes disso, só que esses tipos são os pioneiros de Portugal, não são pioneiros porque não deixam, fizeram surf, sabiam fazer, mas não criaram um princípio. Não criaram um princípio como tu disseste agora, o embrião do desporto do surf em Portugal. E o Pedro Lima, de facto, ele andava, batia-se pela costa para baixo, para cima, etc., caía das suas ondas, mas para mim, e agora não é para estar a rolar a tua pílula, mais importante como embrião, portanto, do mundo surf em Portugal são os primeiros surfistas de Carcavelos, estavam lá e faziam o seu núcleozinho surfista, não estavam a gostar das coisas. Os de São Pedro também, os Machado, os
ruído de continente e voltamos. E o outro vai lá completamente. Este falha porque eu não conheço o Porto precisa de a Figueira, precisamente. Não estou a referir a esse, só estás aí, só cheguei a mim, não sei, por lá, conheci alguns, não. E esse é que para mim são os pioneiros. O princípio do embrião de Portugal e de maneira nenhuma são no clube do Pedro Rio. Não sei, de maneira nenhuma. Eu acho que há um erro grave que também está aqui, induzido num artigo. Porque, de facto, as pessoas que leram isto, não é muito conhecido este livro, mas as pessoas que leram isto e leram o artigo, os mais antigos, porque eu já tenho entrevistado mais alguns, disseram, nós só conhecemos o Pedro Lima Pai no campeonato de 77. Já fazíamos surf É que se calhar há uma há muitos diferença anos. na interpretação da palavra pioneiro. Pioneiro, há uma diferença muito grande. Não vai para o Suriano também. Não é isso. É que aqui o autor deste livro traça a origem do surf. Portanto, ele fala do surf na Europa e faz com que Portugal, ao contrário do Reino Unido, ao contrário de França, ao contrário sobretudo destes dois países, que são os dois países que nos precedem no surf, França e Reino Unido, os dois na Europa, em que o surf se desenvolve não a partir do embrião, mas a partir de diversos núcleos, que é o que ele diga aqui no livro. Ele diz que Portugal nasceu a partir do Pedro, que é para mim uma rotunda inverdade. Rotunda mesmo. Porque o Pedro era excelente, mas como pai do surf, não. Porque ele, além do mais, não ligava nenhum aos miúdos. Ele lá estava com os parceiros dele, se tu deste boleiro aos miúdos. O Pedro não tem boleiro aos miúdos. Era palavra. Mas eu dou caras. Era ninguém Eu devo isso. Os miúdos é que eram chatos. Mas a questão é essa, assim, ok. Ainda não percebi de que forma é que estão a querer chegar enquanto pioneiros, porque, ou ter nascido, porque se o Carlos começou a fazer surf com o Pedro Lima em 69, antes disso vocês já faziam surf nessa altura? Não tínhamos nós tínhamos então o Pedro Lima já fazia surf nessa altura? fazia sempre. Mas é isso que eu estava a falar. E eu creio que há uma diferença no que diz respeito à interpretação da palavra pioneiro. Se dissermos o primeiro que fez surf em Portugal, oficialmente e conhecido, é o Pedro Lima, toda a gente sabe. Será? Agora, se não será. Será? Ele gravou Pois, sim, há outros. Há um relato. Há um relato. Como o João estava a dizer, o surf não nasce através de uma pessoa só, É isso, não é que está a vir tudo. nasce através dos diferentes núcleos que foram desenvolvendo, dos primeiros em cada zona que foram emprestando as pranchas, que foram aliciando miúdos para a prática de surf. Isso aí são os verdadeiros pioneiros que constituíam, fundaram clubes, fundaram a Federação de Campeonato Nacional. Esses são os pioneiros do surf. Agora, o primeiro está Deus nosso não sabe. A história é um processo. Exato. É um processo. Portanto, não vamos ter a veleidade de dizer, sabendo que há várias hipóteses além de Pedro Lima, afirmar perentoriamente que ele foi o primeiro. Portanto, que existem registros que parecem abalar essa verdade. Mas olha que agora é um pouco mais. O modelo já ficou. Mas tudo bem. Claramente, mas eu partilho essa opinião de que provavelmente foram vários grupos. Isto tem um bocado a ver. Há outros casos de outros exemplos. Eu, por exemplo, toco carta de Foz, uma coisa. E não, é um instrumento que diz, é celta. Não, faz celta. Os celtas não faziam ideia que era uma carta de Foz. Também a teoria para a origem desse instrumento musical é que apareceram em vários pontos do globo através de pastores. E por isso é que há vários tipos de gajos de fogo no universo. E eu acho que o surf musical nasceu um bocadinho assim.
Há esse relato da Figueira da Foz numa revista muito antiga, há o Velho da Europa em São Miguel, mas a questão há uma coisa que liga o Pedro Lima e o Velho da Europa, que é os Açores. E o Pedro Lima, em 45, foi para os Açores. O pai foi lá colocado, e uma terceira, um militar, o pai militar foi lá colocado, e o Pedro foi atrás, não é? E o Pedro viu, pela primeira vez, não a fez, mas viu pela primeira vez um surfista na praia da Vitória. Uma terceira para todas as lares, o que é perfeitamente normal, legítimo e perfeitamente comum. Não é? E eu acredito que o Velho da Europa, que era um homem do mar, que era um homem dos barcos, que também tenha acontecido a mesma coisa, porque eles são mais ou menos da mesma idade e poderá ter acontecido mais ou menos ao mesmo tempo, digo eu. Mas há uma coisa que acho que, aliás, nós como Museu, a Associação para a História do Museu do Surf, devemos investigar. É isso que estamos a fazer. A história é um processo. O pior que há para um historiador sério é ter dados adquiridos. Nenhum dado é adquirido. Você tem que ter a mente suficientemente aberta, eventualmente até de uma forma pouco confortável. Eu sou grande amigo do pai Pedro, mas se a história me diz que existe uma pessoa mais antiga, eu vou dizer que é uma pessoa que me convence que é mais antiga, Não tenho outra coisa. Mas, João, eu já agora aproveito, e como isto já vai relativamente adiantado, eu pego na tua deixa. Um dos dados adquiridos que temos hoje é que tivemos o prazer e a honra, passo de ter o Carlos aqui, de nos esclarecer sobre os primórdios do surf, de falarmos um bocadinho sobre aquilo que nós gostamos, que é o surf, e de tentarmos esclarecer as dúvidas que temos. A Associação preza por isso, a Associação faz por isso, esclarecer estas dúvidas todas, arranjar mais material, mas o material mais valioso todo é o material humano. É aquilo que as pessoas nos deixam, é a tradição oral, isso tudo. E como tal... Isto é que é o espírito do surf. Isso é que é o espírito do surf. Eu acho que é aquilo que falta um bocadinho, é aquilo que eu ponto aqui, a pergunta do João, e ele levar há pouco em relação à diferença do antigamente. De modo que se João, e tendo em conta que, pronto, isto depois, esta grande conversa que tivemos agora, vai ser posta na net, vai ter um upload bastante importante e muito demorado e tudo. Se não tiveres mais nada a acrescentar, se o Carlos, se não tiver o Miguel, não tiver mais nada. Nós agradecemos mais uma vez, Carlos. Obrigadíssimo. Eu amanhã entro dentro da água, quem quiser entrar comigo, faça favor. Já agora aproveito para dizer a todos os que estão a ver que os outros dois senhores que aqui estão vão ser dos próximos a serem entrevistados, que não vão ficar aqui só a tocar viola, na posição confortável, na posição que na posição confortável de entrevistadores, também vão passar a entrevistados.